O ministro Alexandre de Moraes do STF autorizou nesta terça-feira o X a voltar ao ar no Brasil. Moraes determinou que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, adote as providências necessárias para a efetivação da medida. A ordem foi dada um dia após a Caixa Econômica Federal transferir à conta corrente no Banco do Brasil o depósito de 28 milhões e 600 mil reais de pagamentos de multas do X. Na semana passada, como a gente mostrou, Moraes afirmou que o dinheiro havia sido mandado para a conta errada. O X está suspenso desde 30 de agosto, após descumprir decisões de Moraes sobre suspensão de contas de 6 indivíduos e se recusar a nomear um representante legal no Brasil depois de uma ameaça de prisão feita por Moraes à então representante identificada. Aliás, é a mesma pessoa, uma mulher, a Raquel Oliveira. A gente separou alguns trechos da decisão do ministro do STF que aparece nessa terça-feira, 2 dias depois do primeiro turno, da votação do primeiro turno das eleições municipais de 2024. E nós falamos desde o começo da suspensão do X no Brasil pelo Moraes que havia um viés de se proibir o uso da plataforma durante o período eleitoral, pelo menos no primeiro turno. E ao longo das últimas semanas, reforçamos isso aqui, que o Moraes iria enrolar para só liberar a plataforma depois do resultado do primeiro turno. Não deu outra, porque esse programa faz análise. Inclusive, na semana passada, e o Duda escreveu a respeito disso hoje, que a gente já tinha comentado aqui, mas ele desdobrou com exemplos, etc. O Moraes pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República, da PGR, coisa que ele só faz de vez em quando é conveniente para ele e ele precisa enrolar e ganhar tempo. Mas primeiro, vamos às aspas da decisão que eu selecionei pouco antes de entrar no estúdio. Olha a primeira aí. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não permite que se confunda liberdade de expressão com liberdade de agressão. É aquele, parêntese meu, aquele slogan do Teixeira, que o Moraes usa em todas as decisões. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E aí ele diz que a Constituição não permite isso. E olha só essa formulação um tanto esquisita da frase, que é o primeiro tópico que ele atribui à decisão da primeira turma de legitimar a decisão dele. Ele fala assim: ou inexistente censura com necessária proibição constitucional ao discurso de ódio e de incitação a atos antidemocráticos. Por que está escrito isso aí e dessa maneira completamente mal formulada? Porque é uma resposta às críticas de que ele censurou 20 milhões de brasileiros. 20 milhões de brasileiros que não tinha nada a ver com aquele imbróglio envolvendo ele, Elon Musk e meia dúzia de ativistas bolsonaristas que não tinham nem 1.000 seguidores cada um, alguns tinham 200. Então bota de novo o print na tela, produção. Inexistente censura, a alegação lá dele, da primeira turma que o legitimou com o corporativismo típico do STF, com necessária proibição constitucional. Quer dizer, ele está dizendo que é a Constituição que manda ele fazer o que faz. Mas a gente sabe que o Moraes toma decisões com base no direito criativo, entre aspas, do STF, que não é com uma base em dispositivos legais, literais. Não. É exercendo uma criatividade, palavra até que apareceu no escândalo da Vaza Toga. E aí, proibição constitucional, discurso de ódio e incitação a atos antidemocráticos. E como isso é configurado? De acordo com a vontade do Moraes. Porque discurso de ódio é um termo bastante genérico também e que não está devidamente destrinchado em Constituição brasileira alguma. Vamos para o próximo trecho, depois o Duda comenta tudo. O Moraes escreveu o seguinte, abro aspas: o retorno das atividades da X Brasil Internet Limitada em território nacional foi condicionado unicamente ao cumprimento integral da legislação brasileira e da absoluta observância às decisões do Poder Judiciário em respeito à soberania nacional. É bom sempre destacar que são decisões do Moraes, né? Que sempre se diz leis, Poder Judiciário, democracia, etc. É decisão de censurar alguns indivíduos em razão de postagens específicas e fora do período eleitoral, sem que ele seja ministro do TSE, mas sim do STF. Vamos para a próxima parte. O ministro também alega que, em razão da, abre aspas, instrumentalização da X Brasil
por meio da atuação de grupos extremistas e milícias digitais nas redes sociais, com massiva divulgação de discursos nazistas, racistas, fascistas, de ódio, antidemocráticos, inclusive no período que antecede as eleições municipais de 2024, foi determinada a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do X. E blá, 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 blá. Mas registrem aí, nesse print que a gente selecionou, destacando em azul o trecho mais genérico, que ele fala discursos nazistas, racistas, fascistas. Não tem um exemplo que configure essas alegações na decisão dele. Não tem um. Então são discursos genéricos a partir de processos sigilosos. O único conteúdo que foi revelado por apuração jornalística, inclusive, era de uma tiazona do Zap, que atribuiu uma decisão do Moraes de soltar réus do 8 de janeiro a um tribunal internacional que teria acusado crimes contra a humanidade. Não tem nada a ver com discurso nazista, racista, fascista. Tem a ver com desinformação de Zap. Então a gente não tem exemplos disso que ele cita aí. Muito bem. Completando agora as informações. O Moraes acrescentou ainda, abro aspas, em 8 de outubro, quer dizer, portanto, hoje, né, o eminente PGR, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se no sentido de não verificar a existência de motivo que impeça o retorno das atividades da empresa, salientando que as informações reunidas indicam a concretização integral do pagamento das multas impostas com a transferência do valor de R$ 28.600.000 para a conta bancária indicada. Houve, além disso, a regular indicação de representante legal pela X Brasil e a comprovação dos bloqueios de perfis determinados nos autos. Os motivos que justificaram a decisão de 30/8 não mais perduram. As insubmissões anteriormente verificadas foram cessadas. E isso é o Moraes citando o PGR Paulo Gonet, certo? Então fecho aspas aí para os dois. E o ministro conclui a decisão da seguinte forma, aspas, pode mudar o print, produção. Portanto, todos os requisitos necessários para o retorno imediato das atividades da X Brasil em território nacional foram comprovados documentalmente e certificados pela Secretaria Judiciária. Diante do exposto, decreto o término da suspensão e autorizo o imediato retorno e piriri pororó. Duda Teixeira, o que você destaca? Está aí a decisão que confirma. Ele só esperou a segunda-feira passar para não ficar tão escancarado assim. Bom, Felipe, você foi cirúrgico aí nos seus comentários, então comente seus comentários. Primeiro aquele comecinho ali, né, que é um texto totalmente torpe, nebuloso, quando ele fala ali da liberdade de expressão com liberdade, que não pode confundir com liberdade de agressão, e aí enfia ali uma inexistente censura, aquilo ali não faz relação com o resto da frase. Para todo mundo tá óbvio, isso aí foi uma baita de uma censura e, de fato, não existe uma proibição constitucional de atos de discurso de ódio ou de incitação a atos antidemocráticos. Isso aí não está em lugar nenhum da Constituição. É uma coisa que ele que vem criando, ele que inventou essa história. Não existe essa definição do que seriam esses crimes. Enfim, esse contorcionismo jurídico, né? Ele mesmo vai criando a jurisprudência dele próprio da decisão seguinte. Aí tem um outro trechinho ali que fala de soberania, né? O STF está vindo com essa história porque se coloca ali como, olha, aquele cara, o Elon Musk, acha aqui que o Brasil é uma terra sem lei e não é assim, aqui a gente tem que defender a nossa soberania. Vão retratar isso como se fosse uma vitória do Brasil e uma derrota do Musk, né? Esse é o saldo que o STF vai tentar mostrar. Mas é óbvio que se a gente olhar que saldo que teve de fato essa briga, né, o fim dessa briga, desse cabo de guerra, nós tivemos algumas coisas importantes acontecendo. Uma que o Legislativo, o Congresso, o Senado começou a se movimentar mais em relação principalmente às decisões monocráticas, né? Esse tipo de coisa que o Moraes faz, que ele sozinho vai lá e decide, quer derrubar perfil, suspender uma plataforma inteira da rede. Então, isso movimentou muito o Legislativo, que está mais atuante na tentativa de conter esses abusos
do STF. E outra questão que a gente pode levantar nesse saldo é a insegurança jurídica que ficou no país. Aquela história de confiscar dinheiro da Starlink para pagar a multa de uma outra empresa, do X, qualquer empresário estrangeiro agora no Brasil já fica mais receoso de investir dinheiro aqui no país. Pois é, e como vocês viram aí no final da decisão do Moraes, ele determinou à Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que adote as providências necessárias para a efetivação da medida, comunicando-se a esta Suprema Corte no prazo de 24 horas. Então, essas foram as palavras do Moraes aí na última página da decisão dele e pelo que a gente viu aqui no celular antes de entrar no estúdio, e imagino que ainda esteja assim a situação, o aplicativo do X não voltou a funcionar ainda, porque tem esse tempo entre a decisão e a Anatel e as operadoras efetivarem essa medida e isso resultar no desbloqueio do acesso em cada celular dos 20 milhões de brasileiros atingidos. Diga, doutor Teixeira. Um outro comentário, o Moraes apresentou isso também, olha, é preciso, né, suspender o X porque pode afetar a eleição, ajudar a extrema-direita. Só que no final, o grande evento que aconteceu nas redes sociais aqui nessa eleição municipal no Brasil é o laudo falso que o Pablo Marçal publicou nas redes sociais. E não precisou do X, né? Ele publicou em todas as outras, no Instagram, não sei mais onde. Então, enfim, não faz sentido esse argumento também. Pois é, vira uma exclusividade do X a suspensão em razão de desinformação que também circula em outras redes sociais.